Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu quero cumprimentá-los nesta manhã tão gloriosa, neste dia que o Senhor nos preparou para estudarmos a sua palavra. Antes de nós vermos o assunto da nossa lição de hoje, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê a sabedoria para compreender a sua palavra neste dia. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos nesta manhã com o intuito de aprendermos a Tua palavra. Fala aos nossos corações, nos ajuda. Senhor, derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que vai falar a promessa do Espírito. Se os irmãos olharem na capa de suas lições, nós estamos estudando esse trimestre sobre o verbo que se fez carne, né? Estamos falando sobre Jesus na perspectiva, no olhar do apóstolo João, do apóstolo do amor. A lição de número 10, que fala sobre a promessa do Espírito, tem o seu textual lá em João, no capítulo 20, e o versículo 22, que nos diz assim: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A nossa verdade prática diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos nesse momento fazer a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem ler comigo nas suas Bíblias, abrindo lá em João, no capítulo 14, depois nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16 e também do capítulo 20, ou você pode, com sua lição em mãos, ler os versículos comigo. Os nossos editores da CPAD já colocam aqui os versículos, que nos facilita bastante, e os irmãos têm essas duas opções. Vamos nesse momento ler João 14, os versículos 16 e 18, depois o versículo 26, aí nós vamos para o capítulo 16, lendo os versículos 7, 8 e 13, e depois no capítulo 20, lendo os versículos 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16 e 7, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o pecado do mundo, e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Agora João 20, os versículos 21 e 22, dizem assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Glórias a Deus. Meus irmãos, que texto maravilhoso, que assunto maravilhoso para nós nessa manhã. Eu convido a você, meu amado irmão e irmã, a recebermos o nosso professor dessa manhã. Tenho certeza que Deus já preparou o ensino para nós no coração do nosso professor de hoje. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez estamos aqui nessa manhã de domingo para aprender a palavra de Deus. E vamos aqui nesta lição, já anteriormente o nosso irmão Igor dando-nos a introdução, falando sobre o título da lição, o assunto, a promessa do Espírito Santo, e nos deparamos aqui então nesse primeiro tópico sobre a promessa do Pai. E com base também alguns versículos, no capítulo 14,
de João, capítulo 16 e o capítulo 20, nós nos deparamos aqui com as palavras de Jesus sobre essa promessa, né, do derramamento do Espírito, né, o envio do Consolador. Jesus, aqui, irmãos, ele dizia: ele vos dará outro Consolador, no versículo de número 16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Este Consolador é o Espírito Santo. Nós temos essa consciência. No capítulo 16 também é mencionado que quando o Consolador chegar, ele teria uma atuação específica, né, no mundo, né, na vida das pessoas. Capítulo 16, os versículos de número 8, o 9, 10 e 11 vai nos explicar quando ele vier, né, o Consolador. Convencerá o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui está sendo evidenciado a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, o Consolador. E aí Jesus, ele explica: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. No versículo 13, lá desse capítulo 16, Jesus fala: mas quando vier aquele Espírito, né, o Consolador, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então vejamos, irmãos, sobre essa promessa do envio do Consolador, como Jesus dizia ali para os discípulos. A explicação, né, o significado, né, dessa palavra, né, Consolador, trazendo aqui um significado, né, traduzindo para nós, extraindo, né, do grego, que ela é traduzida, ela é pronunciada como Paracletos, tem um significado, irmãos, de alguém que é chamado para ajudar, para encorajar ou interceder por outra pessoa. Então, se assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado, ou um consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, quando Jesus aqui estava falando, né, olha, eu rogarei ao Pai, ele vos enviará, né, o outro Consolador. No verso 25 do capítulo 14 ele fala: tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então vejamos, irmãos, nesse sentido, Jesus dizendo: olha, vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão órfãos, vocês estarão amparados, vocês não estarão desorientados. Ele vos guiará, ele vos ensinará, ele estará ao seu lado. Então, trazendo, né, o significado de Paracletos, que é na palavra grega o Consolador, nos assemelha então a isso que é o Espírito Santo, o Consolador nas nossas vidas. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos,
Olha só o que nos fala Paulo a respeito do Espírito, a respeito do Consolador. Capítulo 8, versículo 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda o quê? As nossas fraquezas, né? Ele é aquele que ajuda, é aquele que encoraja, é aquele que intercede. Então, aqui Paulo está dizendo, da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Olha lá, a intercessão por nós com gemidos inexprimíveis, e é aquele que examina os corações e sabe, qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, por intermédio de Deus, né, intercede pelos santos. Então, aí está, irmãos. Por isso que Jesus estava falando a respeito disso para os discípulos, né? Que eles não ficariam órfãos, porque ele enviaria outro Consolador. Continuando aqui, então, essa expressão outro Consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. Mais uma vez, nós temos aqui o termo grego, né? Primeiramente, o termo grego Consolador é Paracletos, que nós aqui já nos deparamos e entendemos o que é. E agora, o termo grego Allos, né, significa outro, indicando assim o quê? A distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma espécie, natureza. E isso vai reafirmar, irmãos, a singularidade do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas, né? Se tratando aí então da doutrina da Trindade, né? Tem essa igualdade com as outras duas pessoas da Trindade. Então aí está essa expressão, o Consolador, o outro não, né? Outro Consolador. Jesus dizia para os discípulos, não vos deixareis órfãos. A palavra grega órfãos também é órfanos. Quando Jesus morreu, os discípulos se sentiram órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Não foi por acaso que o nosso Senhor chamava os seus discípulos de filhinhos. Nessa relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Eu me recordo aqui, irmãos, de João, em sua primeira epístola, ele fala também muito sobre essa questão do Espírito, do Consolador, da importância, né, que nós recebemos, né, essa unção, essa graça de Deus nas nossas vidas. Lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, ele fala, né, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, até mesmo se tratando que o Consolador, ele tem esse papel, né? Essa função também de consultor, de advogado. Então, vejamos. Mas também aqui João, ele fala no versículo 20, vós tendes o que é a unção dos santos e sabeis tudo. E lá no versículo de número 26, ele fala, e essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, está se falando, irmãos, né, do Consolador, do Espírito Santo, promessa
do Pai sobre as nossas vidas. Até mesmo no sentido, porque ele fala no versículo 26, lá no capítulo 14, ele vos ensinará o que? Todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém? Glórias a Deus. Então, esta foi a promessa de Deus, a promessa do Pai, nesse sentido, trazendo aqui para os discípulos, e para que isso, irmãos, acontecesse, para que isso fosse realizado, foi-se necessário que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém. Jesus, ele vai falar aos discípulos lá em Lucas. Olha só, em Lucas, no capítulo de número 24, diz assim, e o versículo de número 49. E eis que sobre vós envio que é promessa de meu Pai. Ficai, porém, o que? Na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, essa promessa, irmãos, ela teria que ser cumprida em Jerusalém, como foi cumprido, como foi realizado. Então, os discípulos não poderiam, irmãos, se ausentar de Jerusalém. Então, vamos ver depois Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2 ali, que todos ali estavam em Jerusalém, reunidos no cenáculo. E aí Deus cumpriu isso na vida dos discípulos e dos que estavam ali, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Então, nessa sinopse desse tópico 1, Jesus Cristo garantiu que enviaria o Consolador e que não abandonaria os seus discípulos. O tópico 2 fala assim, o Espírito habita nos discípulos. Então, vejamos, irmãos, para que essa promessa, se cumpra nas nossas vidas, para o derramamento do Espírito, nós vamos ver algumas fases, que os discípulos passaram a enfrentar, começando com Jesus, desde a escolha, desde o chamado de Jesus, escolhendo eles para nos acompanhar, serem ensinados, todo aquele tempo, ministerialmente. E após agora a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição, Jesus vai se manifestar. Jesus vai se manifestar já ressurreto. E há um episódio muito importante que João vai relatar no capítulo 20, que quando Jesus ali se manifesta aos discípulos, cumprimenta-os dizendo, paz seja convosco, e aí Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E quando Jesus disse isso, assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o quê? O Espírito Santo. Então, o que significa, o que representou, irmãos, este ato, esta ação do Espírito, do Senhor Jesus, cumprimentando os discípulos e soprando sobre eles e dizendo, recebei o Espírito Santo. Olha só aqui então que nos fala a lição. Dá-nos o sentido, irmãos, de que este assoprar é uma efusal, uma palavra grega que traz no sentido de assoprar sobre os mortos para que vivam. Então, essa expressão, este ato de Jesus, que João registra ali no capítulo 20, sugere então que o Espírito Santo foi assoprado para trazer que nova vida
aos discípulos, ou seja, esse ato, naquele momento, então, foi um momento em que os discípulos eles foram regenerados, que até então eles não haviam sido regenerados, que é a obra que o Espírito Santo faz no coração do homem. Lembrando que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso nos traz, irmãos, sobre a questão do novo nascimento. Então, para que essa promessa do Espírito, né, e principalmente a promessa de que somos cheios do Espírito Santo, que nós conhecemos como o batismo do Espírito Santo, ela é condicionada, primeiramente, à obra da regeneração que o próprio Espírito Consolador faz no homem. Então, quando o Senhor Jesus aqui, já ressurreto, se manifesta aos discípulos, e ali cumprimenta-os e sopra sobre eles e receber o Espírito, Jesus, nesse ato, estava preparando os discípulos, então, para que eles pudessem ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo de Deus, aonde nós vamos ver lá no capítulo 1 e 8, capítulo 1 e versículo 8 de Atos, que fala: recebereis o que é a virtude do Espírito Santo, sereis testemunhas. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles ali estavam todos reunidos. E de repente, aquilo que Joel profetizou lá no capítulo 2 se cumpre. Até mesmo Jesus falando, Lucas, lá capítulo 24, verso 49, né? Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para que isso acontecesse, era preciso que os discípulos fossem regenerados. E assim é também com as nossas vidas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Recebemos a salvação, o Espírito Santo convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo de Deus e fez-nos essa obra regenerativa, essa regeneração nas nossas vidas, nos dando uma nova vida, nos tornando uma nova criatura. Lembra que Jesus fala muito sobre isso quando teve um encontro também com Nicodemos, capítulo 3, João. Como que, mestre, como que o homem vai voltar, né? Nascer de novo, vai voltar com o ventre da sua mãe? Lembramos deste episódio. E aí Jesus fala do nascimento do Espírito. Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus já estava falando sobre a obra do Espírito, né? O processo de regeneração. Então, aqui Jesus soprando sobre os discípulos receber o Espírito, indica essa perspectiva de regeneração dos discípulos com a obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Então, o batismo com o Espírito Santo, o derramamento, né, do poder, a língua de fogo, irmãos, ela é condicionada, primeiro, essa obra regenerativa nas nossas vidas. Terceiro, um episódio, então, que anterior, né, ao Pentecostes. Recebei o Espírito Santo. Essa expressão surge como consequência direta da menção assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. A partir deste ponto, os discípulos se tornam que nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito para os discípulos pregar o Evangelho, começando em Jerusalém, o quê? Até os confins da terra. Eu acho interessante, amados, Marcos, lá no capítulo 16, no último versículo, Marcos capítulo 16, e o último versículo, de número 20. Olha só, vamos ler aqui o 19.
Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi o que? Recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando que a palavra com sinais que se seguiram. Então vejamos, o Senhor, depois de ter falado com eles, olha, fiquem em Jerusalém, não se ausentem, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, vocês estão recebendo o Espírito, ou lhe assoprando o Espírito, vocês estão tendo uma nova vida espiritual, o Espírito está regenerando vocês, para vocês receberão essa capacitação espiritual, essa virtude do Espírito. E aí, irmãos, a partir deste momento, a gente vê a expansão, o crescimento da igreja. E é notório, porque eles saem pregando, mesmo em meio à perseguição, mesmo em muitas perseguições, o povo estava disperso, iam pregando. Pedro, em algum momento, foi preso, mas Deus livrou, a igreja orando, e a igreja reunida, e eles orando, intercedendo, e Deus manifestando, operando, pessoas sendo batizadas nas águas, batizadas no Espírito Santo, e isso foi confirmando, porque o Senhor ia cooperando, isso, ou seja, é algo capacitador do Espírito Santo para os discípulos pregar o Evangelho, começando por Jerusalém até os confins da terra. Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento, essa clareza neste ato de Jesus já se manifestado antes, né, de ser recebido ao céu, já ressurreto, e sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. A sinopse, então, desse tópico 2 nos fala, João, capítulo 20, versículo 21 e 22, refere-se a um acontecimento que ocorreu antes da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Senhor, irmãos, continua cooperando conosco. O Senhor Jesus continua salvando, o Senhor Jesus continua batizando com o Espírito Santo e breve vai vir buscar a sua igreja, né? Um povo especial, zeloso de boas obras. Estaremos com ele para todo sempre. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? O tópico 3. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Nos deparamos, meus amados, muito com o de repente de Deus, não é verdade? O aparecimento de Jesus em João aqui, capítulo 20, se refere-se a um período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da Expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme nós temos estudado ao longo desse trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, estavam se celebrando que é a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, que ainda não havia sido concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder. De repente, ocorreu um acontecimento extraordinário. O derramamento do Espírito Santo de Deus sobre os que estavam reunidos. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 2 fala: de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma delas. E o versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Olha só.
a promessa se cumprir. Então, todos foram cheios. Observamos que durante o ato da conversão, irmãos, nesse sentido, o Espírito Santo ele vai realizar a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Por isso que o verso 8, capítulo 1 aqui de Atos, fala: recebereis a virtude que há de vir sobre vós e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, são etapas, né? São processos que nós passamos na nossa vida com Deus, e assim sendo, o nome do Senhor vai sendo glorificado e exaltado. Então, primeiro, o Espírito faz essa obra regeneradora, mas é necessário, irmãos, não só sendo regenerados, novos, ou seja, novas criaturas em Cristo Jesus, mas é preciso que nós sejamos cheios do Espírito, revestidos de poder para pregar, para testemunhar. Apóstolos, ou seja, alguns teólogos, irmãos, associam, né, o termo cheio do Espírito, né, que aqui nós lemos no livro de Atos, ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas, né? Então, quando há essa manifestação na vida de um salvo, nós entendemos que é o batismo no Espírito Santo que o crente está recebendo, né? Essa promessa de Deus em sua vida. E aí, irmãos, eles começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. Irmãos, não somos cessacionistas. Irmãos, temos cuidado. Precisamos buscar os dons espirituais, precisamos buscar essas evidências de Deus nas nossas vidas. Tá? Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, continue buscando, continue falando: Senhor, eu quero receber essa promessa. Porque há muitos aí que pregam, né, um cessacionismo. Os dons se cessaram. Mas não é bem assim. Nós temos uma identidade. Nós temos esta marca de pentecostalismo. E isso, irmãos, é notório, isso é verdadeiro, né? Nós provamos, né? Isso é visível para nós, essa evidência, essa promessa. Então, o batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento, né? A igreja primitiva e todas as gerações futuras, até o quê? A volta de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, Pedro dizia, pregando: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o que? O dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito que a vós, na presente era, a vossos filhos, né, futuro, geração futura, e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus chamar, nosso Senhor Deus chamar. Então aí está, irmãos, falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram, na verdade, expressões espirituais concedidas
pelo Espírito Santo que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim, sendo as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis no batismo no Espírito Santo. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos, através deste ensino da palavra de Deus, irmãos, buscarmos a cada dia essa graça, esse enchimento espiritual. Diz aqui a palavra: não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém? A sinopse desse tópico 3 fala: a promessa do Pai também tem a ver com o derramamento do Espírito Santo, conforme aconteceu no dia de Pentecostes. Amém? E que Deus os abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, como Deus é bom conosco, nos abençoando, nos trazendo esse conteúdo tão importante para a manutenção da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. Eu gostaria de, antes de encerrarmos a nossa lição com uma oração, fazer um convite muito especial aos meus irmãos e irmãs que sempre nos acompanham aqui na nossa Escola Bíblica Online. Eu gostaria de fazer um convite. Nós temos aqui em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, na Vila Guarani, cultos toda terça, toda quinta-feira. No domingo nós temos 2 cultos, às 17h30 e às 19 horas. E eu gostaria de convidá-lo para nos visitar, para cultuar a Deus conosco em um dia aqui em nossa igreja sede, ou, se melhor for para você, em uma das nossas igrejas, das nossas congregações, espalhadas por toda a nossa cidade, pelos bairros da nossa cidade e também pelas cidades circunvizinhas, Dobrada, Tabatinga, Taiaçu, Taiúva, Gavião Peixoto, Nova Europa, Curupá. Nós temos uma igreja ali para te receber e é uma alegria imensa poder estar com você. Eu tenho certeza, quando você vier participar de um culto, receber uma palavra de Deus para o seu coração, você vai sair melhor do que você entrou, não tenho dúvidas. E também, nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui embaixo, passar o número das nossas contas bancárias, a nossa chave Pix, e ali os irmãos podem enviar sua oferta, o seu dízimo, contribuindo com a obra de Deus, com a obra missionária, e nós queremos que Deus tenha, com certeza, reservado bênçãos especiais àqueles que contribuem com a obra de Deus. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente, meu querido irmão e minha irmã. Feche os seus olhos, nós vamos, neste momento, orar com o coração agradecido pela lição que acabamos de estudar, juntamente com os nossos professores, e que Deus possa abençoar a você, a sua família, para manter o estudo da Palavra de Deus sempre no desejo do seu coração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, por trazermos a Tua Palavra, por nos instruir. Nós pedimos a Deus, ser conosco, nos ajuda, nos dá, Senhor, sabedoria para colocar em prática esta palavra. É o que nós pedimos nesse momento e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, uma semana abençoada para você, para a sua família. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.